Diga graças a Deus. Querido, você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Se você não fez isso, aproveite este momento. Aleluia. Aproveite este momento em que desfrutamos da comunhão com o Senhor. Aproveite este momento em que você desfruta da graça de Deus. Aproveite esse momento que você está cheio da presença de Deus. E cumprimente essa pessoa, esse seu irmão, essa irmã que veio adorar a Deus juntamente com você. Aleluia. Diga que bom que você veio. Aleluia. Que bom que você veio adorar. Que bom que você veio somar. Que bom que você veio buscar a presença de Deus. Se alegre no Senhor, sinta a presença do Senhor, desfrute da presença do Senhor. Depois de ouvir os 3 louvores tão abençoados pela equipe de louvor, você tem a liberdade de adorar a Deus abraçando o seu irmão. Isso também é adoração. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele. O dono da casa está neste lugar. O dono da obra está conosco. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, tivemos uma escola bíblica muito abençoada esta manhã. Estamos falando sobre avivamento aos domingos. E hoje, muito abençoado. Depois do momento de ensino, tivemos uma palavra de ofertório. A equipe louvor cantou 2 louvores aqui à frente. Depois tivemos uma apresentação das crianças. E foi muito bonito, muito significativo. As crianças estão aprendendo os princípios da educação por princípios. Estão aprendendo a ser educadas nos princípios cristãos. E foi muito legal, foi muito bom mesmo ver a participação das crianças. Agora, no finalzinho, antes de orarmos para encerrarmos, irmãos, a presença de Deus fluiu aqui. Quem estava aqui hoje pela manhã? A presença de Deus fluiu, foi tão gostosa. Desfrutarmos da presença do Senhor foi muito bom, foi muito gostoso. E é nessa mesma alegria que nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Algumas traduções ou algumas bíblias dizem o mistério da vocação dos gentios. E eu estava lendo hoje à tarde, no final da tarde, sobre esse texto. Tem muita coisa tremenda aqui, irmão, muita coisa boa. Dá vontade de você não ficar somente pelas beirinhas, né? Igual pirão quente. Quem come pirão quente vai pelas beirinhas. Igual mingau, né, irmã Débora? A gente vai comer mingau, papa quente, aí você vai pelas beirinhas, Quando está quente, você nunca chega no profundo. A mesma coisa, irmão, é a palavra. Uma reunião de 1h30, 2 horas, não dá para você conseguir explorar muita coisa, não. Então, nós temos que... Eu estou tentando, estou atraindo, estou com a visão de agregação, para nós investirmos tempo na palavra. Aleluia. Às terças-feiras nós temos aqui o culto da palavra, e temos estudado temos aprendido sobre João, Evangelho de João. E temos paramos, terça passada, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Gente, Deus está falando conosco aqui. Então eu aproveito o ensejo para convidar você para participar às terças-feiras desse momento da palavra. Amém? Amém? Eu estou deixando você de pé um pouquinho, porque o que eu vou falar tem a ver com isso. Amém? Amém. Diga, o que o pastor vai falar, tem a ver o estar de pé. Fala para o teu irmão, o que o pastor vai falar, vai ter relevância para a tua vida espiritual. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. agora que coisa linda. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar. Não está escrito, não está não, varão? Não está escrito isso não? Então vamos ler de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que aonde? Olha, se fosse um coral, vocês estariam reprovados. Né, irmã? Né, irmã Suzana? Já imaginou a equipe de louvor cantando lá na frente, outro no meio, outro lá atrás? Vamos fazer um lindo coral agora nessa leitura? Bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Espírito da graça. Oh, meu Senhor, Espírito Santo, Espírito de Jesus, Consolador amado, Tu és o alus, Tu és o outro, o que veio nos consolar, nos edificar, preparar um corpo para o Senhor Jesus, que é a igreja. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua inspiração, nós precisamos, Senhor, abra o nosso entendimento, nós precisamos, Espírito Santo, da Tua revelação. Abre os nossos olhos espirituais, toca no mais íntimo do meu irmão, da minha irmã, no profundo, no âmago, Senhor, deste homem interior, e que ele seja despertado para a revelação que Tu deste a Paulo, e que flua, que venha à tona esta revelação deste homem, Senhor, que é tão rude, mas que precisa da Tua inspiração, que precisa do Teu agir. Por isso, o Espírito da graça opera em nosso meio, neutralizando toda a potestade maligna. Neutraliza, Espírito Santo, toda a obra do inimigo. Espírito Santo, no nome de Jesus, que se quebra as cadeias mentais, que se quebra as cadeias espirituais, que se quebre toda a motivação satânica, que seja destronado todo o mover do espírito, dos espíritos imundos. Para a glória do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do mal e declaramos que esse lugar é solo santo. Nós declaramos que este povo é santo. Nós declaramos que esta obra é de Deus. Nós declaramos que o trono pertence a Jesus. O Senhor Jesus está neste lugar, no trono do nosso coração. E todos dizem amém. Agora, ainda em pé, no versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Redobra sua atenção. Aonde? Nos lugares celestiais. Repete, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Eu poderia deixar você de pé aqui até que eu chegasse nos lugares celestiais. Mas você já passou esse bom tempo de pé, e quando eu chegar aqui, você vai entender. Está cansado? Sim ou não? Sim. Quando a gente fica muito tempo de pé, os pés doem? Quando a gente fica muito tempo de pé, a gente se cansa? Sim. Dá desânimo? Dá vontade de sentar? Dá vontade de descansar? Sim ou não? Sim. Então, por favor, se assente. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa carta aos Efésios, nós temos 3 divisões. Temos 2 partes, e essas 2 partes são divididas em 3 divisões. E essa parte que nós estamos lendo e acabamos de ler é a primeira divisão da carta, ou seja, é a separação didática de Paulo, porque ele aborda 3 coisas, 3 assuntos diretamente
nesta epístola. Essa epístola é conhecida como a rainha das epístolas. Enquanto Lutero disse que Romanos é a catedral da fé, enquanto Hebreus é considerado o quinto evangelho, esta carta é chamada de a rainha das epístolas. Ela trata de coisas espirituais. Essa epístola fala de profundidades espirituais. Mas nessa primeira parte, nós encontramos algumas coisas interessantes. No capítulo 1 a 3, Paulo, vamos voltar para o versículo 1 para você entender. No versículo 1 diz assim: Paulo, quem é que está escrevendo? Paulo. Quem é que está escrevendo? Paulo. E o que é que ele é? Apóstolo. O que é um apóstolo? O que é um apóstolo? Enviado. Existem 4 tipos de apóstolos. Existe Jesus, redobre a sua atenção, amém? Da Bíblia, tá? Para vocês aprenderem sobre isso que é importante. Veja, existe Jesus. Jesus, em Hebreus capítulo 3, versículo 1, ele é o apóstolo da nossa confissão. Não existe mais ninguém entre os anjos, entre os homens, que esteja nessa categoria de apostolado. Só Jesus, é ele sozinho nesta missão apostólica. Ele é único, ele é o apóstolo da nossa confissão. Jesus. Então Jesus é quem? O da nossa confissão. Veja, nós temos o segundo tipo de apostolado, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Quem são os 12 apóstolos do Cordeiro? Quando você abre Mateus capítulo 10, você encontra Jesus, ele chamando a si, dos muitos discípulos que o seguiam, ele chama a si, para si 12, para que estivesse mais próximo. Ele prepara esses 12, ele treina esses 12, e depois de treinar os 12, ele manda de 2 em 2, e ele, depois de enviar, ele vai primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele envia 70. Então, os 12 apóstolos do Cordeiro, não existe mais dessa classe de apostolado. Só os 12 apóstolos do Cordeiro que Jesus chamou, que Jesus escolheu para andar com ele e para enviar. Foi eles que Jesus disse que deveriam ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Jesus, ele chamou a si 12. Existe desses apóstolos hoje em dia, sim ou não? Não existe mais. Depois, os apóstolos, Jesus, ele sobe ao céu e ele começa, agora ele chama outros tipos de apóstolos. Paulo estava entre os 12? Sim ou não? Apolo estava entre os 12? Sim ou não? Quando você começa a olhar no Novo Testamento, nas cartas paulinas, em Atos e nas cartas paulinas, você descobre que havia apóstolos, mas não era parte dos 12. Entende? Então, esses apóstolos são chamados de apóstolos de fundamento. São apóstolos que colocaram fundamento doutrinário, como Paulo. São apóstolos que abriram igrejas na época de Paulo, na época do Novo Testamento. São apóstolos que viveram naquela época, onde a igreja era embrionária, estava surgindo a igreja, estava começando a se pregar o Evangelho de Jesus. E esses apóstolos existiram naquela época. Hoje existe apóstolo de fundamento? Sim ou não? Não. Mas quando você vai para Efésios, capítulo 4, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 8 em diante, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E quando ele fala sobre Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz que, lá o texto diz, que ele mesmo deu, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos. Faz assim com a tua mão, faz assim a mão esquerda, a mão da aliança, faz assim, apóstolos. Apóstolos é o dedo mais destacado da mão, é o dedo mais deslocado da mão. Apóstolos, profetas. Olha para o texto aí, ó. Ele deu uns para segundo, ele deu uns para. Quem são os apóstolos? Apóstolos são hoje, quem faz o trabalho apostólico? São os missionários, os enviados. O que quer dizer um apóstolo?
Apóstolo quer dizer enviado. Então por isso que ele é o dedo mais destacado da mão. Deus faz tudo perfeito, meu irmão. Deus faz tudo perfeito. Então Deus, quando criou o ser humano, Ele já estava pensando nessa perfeição. Em Cristo, todo o corpo humano, ele tem uma tipologia, apontando para a igreja, apontando para o serviço cristão, e a sua mão, ela aponta para o ministério de Cristo, os 5 ministérios de Cristo. Ele deu uns para apóstolos, que hoje são os missionários. Ele deu outros para profetas. Quem são os profetas? São os homens que apontam a vontade de Deus para os outros. Vem de Deus e ele aponta a vontade de Deus para o outro. Depois nós temos o dedo mais destacado da mão. Na igreja, quem tem essa posição que chama a atenção de todo mundo? Quem é? É o evangelista. Pastor Gesiel Gomes diz que são os tratores de Deus. Eles pregam, são eloquentes, são fervorosos, eles impressionam com a sua fala, eles chamam a atenção, todo mundo quer copiar a fala de um evangelista. Depois nós temos o dedo da aliança. Quem são os que têm aliança? Os pastores. Deus tem uma aliança com pastores. Eu coloquei no grupo essa semana uma palavra que Deus ama os pastores. Deus ama os pastores porque pastores cuidam de ovelhas. As ovelhas de Jesus, Ele entregou na mão de pastores. Deus, o Senhor, através do Senhor Jesus, Ele chamou um povo para si e formou a igreja. Está formando a igreja. E a igreja, Ele está cuidando através do seu Espírito Santo, está tratando conosco através dos pastores. Os pastores são os homens da aliança. Os pastores, ele ama a Jesus a ponto de amar o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus. Jesus, ele não entregou o rebanho, a sua igreja, a mercenários. Deus, através do Senhor Jesus, Ele não entregou a sua ovelha para profetas. O Senhor Jesus não entregou a sua ovelha para os evangelistas. Ele não entregou a sua igreja para qualquer pessoa. Ele entregou para pastores, ou seja, cuidarem. Porque darei pastores segundo o meu coração. Então o Senhor Jesus, Ele preparou homens, Ele capacitou com o Espírito Santo homens e entregou à igreja esses homens, e esses homens são alimentados pela graça, são alimentados pela presença. Esses homens dependem do Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo e são dons dados à igreja para edificar, exortar, consolar a igreja, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e temos os mestres ou doutores. Todo pastor precisa ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. Quantos entenderam? Todo pastor precisa ser mestre na palavra. Todo pastor depende do Espírito Santo para extrair alimento sólido, não palha seca. O que é que Davi falou acerca de Deus como pastor? O Senhor é meu pastor? Redobra a sua atenção. Redobra a sua atenção. O Senhor é meu pastor? Não tem o E. Geralmente nós lemos o Senhor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é nada. Não existe E. Não existe E. O texto de Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, ponto vírgula, nada nos faltará. Se o Senhor é teu pastor, Ele é teu provedor. Se o Senhor é teu pastor, Ele dará pastores segundo o seu coração. Para quê? Para cuidar do rebanho, para proteger o rebanho, para dirigir. Mas o que é que faz o pastor? Guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor, ele cuida das ovelhas, ele leva águas tranquilas, ele leva pastos verdejantes. Pastor que dá palha seca para o rebanho, ele não é pastor de Jesus. Pastor que não cuida do rebanho, não ensina o rebanho, que só pensa na lã das ovelhas, ele está fora do propósito de Deus. Ele não aprendeu com Paulo na carta aos Efésios. Então,
esses dons, esses 5 títulos, ou esses 5 ministérios de Cristo, eles estão em evidência hoje, sim ou não? Só uma teve a ousadia de falar. Vocês são teólogos, professores, vocês precisam saber disso. Vocês são crentes. Vocês conhecem a palavra. Vocês precisam saber dessas coisas. Vou perguntar de novo. Apóstolos, foi Jesus quem deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Foi dado para a igreja. Existem esses 5 dons hoje? Sim. Oh, glória. Gostei. Agora vamos ver o versículo 12, irmã Belinha. Bela, Elizabeth. Olha o que diz. Se não existem esses dons, então Jesus não quer mais o aperfeiçoamento dos santos. Quem é que está buscando o aperfeiçoamento aí? Quem é que está sendo aperfeiçoado? Eu estou. Então tem que existir esses 5 dons de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele está querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus está querendo que a obra do ministério aconteça, a obra do ministério. Ele quer que haja edificação do corpo de Cristo. 13. Ele quer ainda até que todos cheguemos à unidade da fé. Quem já chegou à unidade da fé aí? Eu não cheguei. Eu coloquei aqui para a gente, coloquei para nós utilizarmos o ano da unidade, porque nós estamos perseguindo. Nós queremos que a igreja, vocês, todos nós, estejamos focados na busca da unidade. Igreja só existe se houver unidade. Igreja só existe se houver unidade. E só há unidade quando nós aprendermos a nos amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem ama a Jesus, busca a unidade do corpo de Jesus. Agora veja o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos. O que acontece na igreja? Tem uns que entendem de um jeito, tem outros que entendem do outro, tem outros que querem por um lado, tem outros que, não gostei desse pastor, eu não gostei desse evangelista, eu não gostei desse presbítero, eu não gostei desse diácono, eu não gostei desse professor, eu não quero mais me congregar aqui, eu vou para ali, para aquele lugar, eu vou abrir uma porta ali para ser do meu jeito. Meu irmão, a obra de Jesus não é do meu jeito, a obra de Jesus é segundo a revelação da palavra. Só acontece a unidade quando eu e você somos um. Foi Jesus que disse isso. Ele orou lá em João capítulo 17. E quando ele orou por 3 coisas. Ele orou por si. Ele queria voltar para a glória que ele tinha contigo, com o Pai, antes que o mundo existisse. Ele orou pelos discípulos que andavam com ele. E ele disse: eu não oro somente por esse, eu oro por aqueles que pela tua palavra hão de acreditar, hão de crer, hão de andar comigo, hão de me servir, hão de me obedecer. Então você, meu irmão, Jesus, você estava na oração de Jesus. Quando Jesus estava orando, estava pensando em você. Aleluia. Agora veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quando você vê um crente birrento, quando você vê um crente que não perdoa, quando você vê um crente que fica chateado e sai e vai embora, é porque é ainda um menino inconstante. Então é necessário que haja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Aleluia. Eu nem esperei, porque eu até pensei, eu estava aqui ministrando sobre isso e me lembrei, acho que eu vou começar a falar sobre Efésios. Agora veja, levado em roda com todo o vento de doutrina. De vez em quando chega um irmão, um jovem, um adolescente: pastor, é porque na internet, aonde, irmão? Na internet, tem um pregador aí que está dizendo que Jesus já veio. É mesmo? Se Jesus já veio, então o reino já está instalado, é isso? Se Jesus já veio, por que eu não estou vivendo ainda a glória do reino? Não, é porque ele diz que é tudo invisível. Então, tem alguma coisa errada. Mas não é tempo de falar sobre isso. Levado em todo o vento de doutrina. Recebeu no domingo de manhã, 8 horas da manhã, você não veio para a escola bíblica dominical.
Aí chega 8 horas, mais cedo do que o horário que você acorda, alguém chegou e... Ô de casa, vê quem está na porta. Quando chega lá, tem 2 moços com a maletinha, dizendo: o que é que você acha que está acontecendo no Brasil e no mundo? E vem com a conversa. São o pessoal da Sociedade Torre de Vigia batendo na tua porta, trazendo ventos de doutrina para dentro da igreja. Você não vem para a escola bíblica dominical aprender? Aí eles vão na tua casa de manhã cedinho, bater para acordar você para ouvir heresia da Sociedade Torre de Vigia. Ah, pastor, porque agora tem que guardar o sábado. É? Onde é que você ouviu isso? É porque eu trabalho com um rapaz que ele é da igreja, não sei o que. É? Vento de doutrina. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os mestres, eles são o sustentáculo da igreja. Os mestres, você não consegue fazer barra sem esses dois. Você já tentou fazer uma flexão na barra sem esse dedinho aqui? Tenta depois. Tenta. Então, igreja, nós precisamos dos mestres. Os mestres são homens que educam, que ensinam, que eles têm graça para extrair os valores da palavra, os princípios da palavra para aplicar para a igreja, e a igreja é edificada sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestres. Amém? Agora veja o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O que é que Paulo está querendo? Que você, esses homens, esses 5 dons, sejam instrumentos para crescimento. Para quê? Para que você cresça em tudo. Em quê? Naquele que é o cabeça. A cabeça. Não é o cabeça, é a cabeça do corpo da igreja. Jesus, o Cristo, ele é a cabeça da igreja. Quantos estão entendendo? Então ele quer que você cresça. E os dons são para isso, para ajudar ao crescimento da igreja. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Eita mesmo, isso aqui é trabalho do Espírito Santo. Mas eu tenho... Você já olhou quem é aqui da área de saúde? Quem olhou? Quem é da área de saúde? Ninguém? Ah, tem 2 pessoas aqui. Tem mais alguém? Você nunca fala. Quem já esteve na pedra para ver um corpo sendo dissecado? No seu curso eu tinha isso. Viram? A Débora também. Quantos viram que existem os nervos por baixo da pele? Existem os nervos. E eles são entranhados dentro do corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Que o corpo, ele é unido com auxílio de todas as juntas, ligaduras. O corpo, meu irmão, a igreja precisa disso. Nós somos um só, nós somos um corpo, a igreja. E a igreja, ela precisa ter essas ligaduras na palavra. Para quê? Para que Cristo, como a cabeça, nós possamos crescer no entendimento de Jesus. Para que, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação com ódio. Olha o amor de novo aqui. Nós somos edificados, irmãos, em amor. A edificação da igreja é em amor. Então, irmãos, a igreja, quando ela vive o amor de Cristo, o mandamento da nova aliança é o amor. Quando o amor de Deus está estabelecido no nosso coração, pastor João, nós não precisamos sair com folhetinho na rua pregando, dizendo que Jesus é bom. Por quê? Eu estou no trabalho e estou pensando na igreja. Eu estou em casa fazendo alguma coisa, eu estou pensando no meu irmão, orando pelo meu irmão, querendo o bem do meu irmão, querendo que meu irmão seja socorrido. Aí quando as pessoas começam a olhar para o que a igreja está vivendo, o amor,
você vai ver que a igreja, ninguém tem falta de nada. Quando eu olhar para o irmão e estiver vendo que o meu irmão está tendo falta de alguma coisa, necessidade, não está comendo direito, é porque ainda não estão vivendo essa edificação em amor. Por isso que nós precisamos nos importar um com o outro, amar o irmão a ponto de socorrer quando ele está precisando. Quantos estão entendendo? E por último, 17, olha o que diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade da sua. Você não foi chamado para estar em Cristo, para viver do seu jeito, ou segundo o mundo. Você foi chamado para viver em amor. Vamos voltar para capítulo 1, versículo 3 agora, versículo 2 e 3. Olha o que diz capítulo 1. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 1, ele está dizendo, primeiro, quem escreveu a carta? Paulo é o quê? Ele é apóstolo pela vontade do homem? Não é apóstolo pela vontade da igreja, não é apóstolo pela vontade do judaísmo, não é apóstolo pelo comprado título, não é isso não? Não é apenas um título, porque agora eu entendi que eu tenho que ser apóstolo, porque negócio de pastor é muito pouco para mim. Eu entendi que eu preciso estar acima, e aí eu tenho um monte de pastores debaixo da minha liderança, são os meus pastores. Se você tem pastor, então você não é de Jesus. Jesus não tem no seu ministério pessoas que acham que são donos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre. Esses dons não são estabelecidos pela vontade humana. Esses dons foi dado por Cristo à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Agora veja, Paulo, ele apóstolo pela vontade de Deus, a quem? Aos santos. Então essa carta, ela foi escrita para os santos. Quem são os santos? Lá no versículo que nós acabamos de citar, no capítulo 4, versículo 17, para que não andeis mais como os gentios do mundo. Então, santos aqui são pessoas que se separam. Santos aqui são pessoas que não andam mais segundo o curso do mundo. Santos aqui são pessoas que dependem do Espírito Santo de Jesus. Santos aqui são pessoas comprometidas com a ligadura, juntos com a igreja, com o reino. O Senhor que está no trono, Ele está dizendo, Paulo está dizendo, que eu sou apóstolo da parte de Deus, e estou escrevendo essa carta para pessoas que são santas. Quem são os santos? Santos são consagrados, santos são separados, santos são pessoas que eles são dedicados a Deus. Então eu e você somos consagrados a Deus, eu e você somos separados. O mundo olha para mim, o mundo olha para você e vê você diferente. Por quê? Porque você é um santo. Se você é santo, levante as mãos e adore a Ele. Aquele que está no trono te chamou. Aquele que está no trono deu a vida do seu filho por mim e por você. Ele deu a vida para quê? Para te consagrar, para te separar, para fazer um só corpo em amor. Se você entende, adore, adore, adore. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Agora veja, queridos, nesse versículo, no versículo ele fala santos que estão em Éfeso, porque essa carta ela foi direcionada para Éfeso, mas ela era circular. Essa carta ela foi lida em todas as igrejas e fiéis. Essa carta não foi escrita para infiéis. O que está escrito aqui foi escrito para santos que são fiéis. Se você é separado, você é um fiel. Se você é fiel, é porque você está entre aqueles que não são infiéis. Você tem vida de Deus, você tem perdão de Deus, você é um eleito, você é um predestinado, porque você está no corpo de Jesus. Agora vamos para o versículo 3. Olha que coisa linda. Bendito o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui, bendito, me chamou a atenção, irmãos. O presbítero Dario, olha, me chamou essa palavra. Quando ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendito, ele coloca reconhecendo tudo que Deus fez pela igreja, pelos santos, pelos fiéis, pelos consagrados. O que ele fez por mim, por você, é muito grande, ao ponto de Paulo, olha o que diz o versículo 6, olha o que Paulo faz, para louvor da glória de sua. Então Paulo está dizendo aqui, louvo a ele, eu bendigo a ele, porque o que ele fez é muito grande, pela qual nos fez agradável. Eu estou louvando, bendizendo, eu bendigo a Deus, Pai do Senhor Jesus, porque Ele me fez agradável a si. Eu não merecia, eu era um desgraçado, eu era um maconheiro, eu era um cheirador, eu era um puxador, eu era um ladrão, eu era alguém que falava mal de todo mundo, eu era um cachaceiro. Mas tem uma coisa, não apenas isso, entre outras muitas coisas que o homem Adão faz, mas Deus, em Cristo Jesus, me chamou, me perdoou, me atraiu com laços de amor, me colocou em Cristo Jesus e me fez agradável em Cristo, o amado do Pai. Bruno, Aline, domingo passado eu preguei aqui sobre este é meu filho amado em quem tenho prazer. E agora eu estou dizendo, Jesus já estava dizendo lá, e agora estou dizendo a palavra de Paulo. Paulo está dizendo aqui, louvo a Deus, ou seja, bendigo a Deus, que Ele nos fez em Cristo Jesus para louvor da glória de sua graça. Pelo que, pastor, mais? Porque pela qual nos fez, essa graça nos alcançou, e agora nós somos agradáveis a Ele. Em quem? No amado. Quem é o amado? Foi Deus quem disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a Ele escutai. Então Jesus é o amado do Pai, e por causa do amado do Pai você está aqui hoje. É por causa do que Deus fez que Paulo está dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu louvo, eu bendigo, eu elogio, eu exalto, eu engrandeço, porque Ele nos fez em Cristo. Eu era perdidão, meu irmão, eu não queria nada com Deus. Aí Deus faz, nos atrai assim, nos faz uma nova criatura. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, porque ele diz assim, oh meu Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que me fugiu aqui, o fio dá para puxar aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Então, olha o que Deus fez. Eu não prestava, eu estava vivendo no mundão. Não foi um amor de uma mulher que me trouxe e me colocou na posição de Efésios capítulo 1, versículo 3. Foi o amor de Deus. E no versículo 6, esse bendito Deus que nos fez nova criatura em Cristo, ele diz aqui, Paulo, para louvor da sua graça, no versículo 6, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Quem é o amado? Agora, olha o versículo, olha aqui o versículo 10, olha o versículo 10, versículo 10, 6, versículo 12. Com o fim de sermos para... Olha o que Deus está pensando, irmão, quando Ele projetou a igreja em Cristo Jesus. Quando Ele te transformou e te fez uma nova criatura, Ele está pensando que eu e você, agora,
somos para louvor da glória de Deus. Nós quem? Olha para o texto, nós quem? Não, igreja, olha para o texto. Nós, os que? Quem é que está esperando em Cristo aí? Quem é que espera ser transformado? Quem é que espera ser arrebatado? Quem é que espera? Meu irmão, você já é para louvor da glória. Se você crê em Jesus, se você espera Jesus, Cristo em vós, esperança da glória. Por causa de Jesus, nós temos a esperança eterna de habitar com o Senhor no céu. Agora vamos voltar para o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Eu estou indo lá na frente, estou voltando, lá na frente estou voltando. Para quê? Para puxar você para essa realidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar. Não é futuro? Isso aqui é o quê? Passado. Irmão, como é que pode isso? Como é que pode, Tisa? Pensa, Das, pensa, Zá. Vai, Raiz. Como é que pode isso? Geralmente, o pai diz assim: meu filho, se você for fiel, eu vou te abençoar. Se você passar de ano, olha a barganha, eu vou te abençoar. Mas Deus não. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Onde que Ele abençoou a gente? A igreja. Aonde? Na cruz do Calvário. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que ele se tornou maldição por nós. Ele se fez maldição, ele se fez maldito. Ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá no madeiro, Jesus se tornou maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Na morte dele, na maldição da cruz, está a tua vitória. Na maldição da cruz está a tua bênção. Você só é nova criatura por causa do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Lá na cruz Ele morreu por mim, por você. E é por isso que nós estamos aqui adorando a Ele. Agora eu vim para cá, eu ia falar só sobre essa parte agora. Porque quem é abençoado aqui? Você é abençoado por causa de quê? Da maldição da cruz. Ele não vai te abençoar. Na maldição da cruz, Jesus se tornou maldito por mim e por você, para que você fosse uma bênção, para que você fosse para louvor da glória, para que você andasse onde você estiver. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são, estou alegre e satisfeito. Quando você está andando neste mundo, você está dentro de casa, lavando a louça, cozinhando, você está andando para o céu, onde as ruas de ouro são, estou alegre e satisfeito. Então você está indo para o seu trabalho, estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são, estou alegre e satisfeito. Você está no seu colégio, as pessoas estão olhando para você, estão vendo que você é diferente, que você é abençoado. Eu não estou vendo você adorar, meu irmão. Eu estou dizendo que você é abençoado por causa do que Deus fez em Cristo Jesus. Ele provou o seu amor lá na cruz do Calvário por mim e por você. Romanos capítulo 5 diz: Deus prova seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não merecia, mas Ele deu a vida por gente ruim. Ele deu a vida pelos iníquos, Ele deu a vida pelos pecadores, como disse Paulo, Romanos capítulo 5. Mas Ele deu a vida por pessoas pecadores e ímpios, como diz 1 João lá no capítulo 2. Ele morreu por pecadores, Ele morreu por gente que não presta, para que, nos dando vida, nós pudéssemos estar hoje aqui como participantes dele. Se você está aqui, você está oh glória. Quantos estão nele? Só nesse capítulo aqui, o uso da palavra bendito, ela
isso aqui é um canto, tá? Isso aqui é um hino é uma doxologia. A expressão teológica é doxa, hino de adoração. O Novo Testamento é cheio de doxas, de hino de adoração. E Paulo ele está fazendo aqui um hino de adoração a Deus, bendizendo a Deus. Então nós temos aqui capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 12 e o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Quem é que é o penhor da nossa herança? Quem é o penhor da herança? É o Espírito Santo. Está lembrado que ele diz: eu rogarei ao Pai e vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre? O Espírito que o mundo não pode receber. Se você voltar aqui um pouquinho, o Espírito foi dado como penhor, ele foi pago. Jesus pagou o preço de sangue, ele subiu ao céu e disse: até que eu venha, eu vou mandar o outro para ficar com você. O outro vai ficar com você. E não entristeçais o Espírito Santo da promessa, o qual está selado para o dia da redenção. É o que está escrito aqui em Paulo. E ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da mais uma vez a expressão louvor. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Agora vamos voltar para o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos com todas as bênçãos aonde? Nos lugares celestiais. Essa carta, a rainha das cartas, ela, irmã Cleo, presbítero Amaral, essa carta, dividida em 3 partes. Nessa primeira parte, a parte doutrinária. E na parte doutrinária, o que me chama muito a atenção aqui, é que no versículo 3, ele diz: e ele nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Onde é que Estevão, quando estava morrendo, ele olhou para o céu e viu o que? Os céus abertos, e viu quem é a direita do Pai? Não, igreja, me ajude. Quando Estevão estava sendo apedrejado, lá em Atos, ele estava sendo apedrejado, Saulo estava segurando a roupa do pessoal que estava apedrejando. De repente, Estevão olha para cima: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Oh, aleluia! Onde é que está o Pai? Onde é que está o Pai? João capítulo 14, versículo de 1 a 3 diz assim: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Ele diz: na casa do Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? Onde é a casa do Pai, igreja? No céu. Então, papai, o nosso Abba, está no céu. Ele está no assento da sua habitação. A Bíblia diz que o seu trono está nos céus, e a terra é o estrado, é onde ele bota os pés. A Bíblia diz lá no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os moradores e tudo que nela há pertence a Deus. Então tudo aqui é de Deus. O diabo não tem uma unha, porque tudo é de Deus. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? Tudo é vosso. Já imaginou isso, varão? A Bíblia diz: tudo é vosso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Então tudo agora pertence a quem? Fala forte aí. Ô glória, fala alto, Magda. Aleluia. Aleluia. É motivo de você adorar, porque é vosso. Tudo é da igreja. Tudo é da igreja. Se você crê em Jesus, se você espera Jesus, se você está solidificado em Jesus, você está assentado nas regiões celestiais.
Aleluia. Eu acho que você não entendeu não, meu irmão. Regiões celestiais. Vamos para o capítulo 2, versículo 6, Belinha. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com e nos fez assentar em onde é que Cristo está? Fala, igreja, onde é que Cristo está? Se Ele está no céu, onde é que você está? Meu irmão, tem uma música que diz assim: seu trono está no céu, És aqui na terra e o Pai o coroou. Deus de Israel. Veja, o seu corpo está aqui, mas o seu coração tem que estar lá no trono. Agora eu deixei vocês em pé aquele tempo todo para explicar isso aqui para vocês. Vem cá, presbítero. Vem cá, por favor, vem cá vocês aqui. Presbítero Amaral, vem cá, presbítero Amaral, vem cá. Senta aqui vocês três, vem cá, Júnior. Vem cá o Júnior, vem cá o Júnior. Olha aqui os presbíteros, fica de pé. Olha aqui, olha para cá. Está vendo aqui os obreiros? Eles estão de pé. Aí passa o dia trabalhando, caminhando, cansado, envolvendo com atividade. Esse homem sai e vai capinar, e mexe carro. Esse aqui vai e dirige, e vai isso aqui. Passa o dia, o outro, trabalhando. A mente está onde? Nas atividades. O corpo está de pé. Está em pé. Quando você está andando na sua força, quando você está andando por você mesmo, quando você está agindo com ansiedade, quando você está andando nesse mundo de forma em que você não está confiando inteiramente, você fica inquieto. E Jesus disse: não estejais inquieto por coisa alguma. Por quê? Porque eu já te abençoei. Gálatas capítulo 1, versículo 4, vê se é isso. Gálatas 1, 4. Olha o que diz Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. O qual, Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Ele veio nos livrar do presente século mal. Agora para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz Colossenses 1,13. O qual nos tirou. Primeiro, lá em Gálatas diz que ele nos arrancou, nos tirou, nos desarraigou do presente século mal. Agora aqui diz: o qual nos livrou da potestade das trevas e nos transformou. Não, assim não. Você está muito fraco, mal. Você não está me ajudando. Me ajuda aí, crente. O qual nos transformou. O qual nos bem forte, o qual nos transportou. Olha o que é que Deus fez. Ele arrancou. Está aqui a espada daquela lenda. Está aqui. Arrancou a espada da pedra do mundo mal. Ele transporta. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E ele deposita no reino do Filho do seu amor. Você foi tirado do presente século mal, com poder e autoridade do Senhor. O Pai fez isso e transportou você, a igreja, foi transportada para o reino do Filho do amor. E você foi colocado em Cristo Jesus. Para que você foi colocado em Cristo Jesus? Para estar esperneando? Para estar fazendo a sua vontade? Ele te arrancou do presente século mal e te transportou para o reino do Filho do seu amor, para você ficar trabalhando com as suas agendas na igreja, achando que você está fazendo a obra de Deus simplesmente porque você tem uma agenda cheia. Meu irmão, você não aprendeu o que é ser cristão ainda. Você foi arrancado, tirado, foi transportado para o reino do Filho, foi colocado em Jesus. E agora veja, vamos voltar para Efésios 2, versículo 6. Olha o que esses homens estão em pé aqui, amém?
e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que é que Jesus fez. Vocês estão cansados. Vocês estão trabalhando muito. Vocês não estão descansando. Eu já arranquei vocês do presente século mal. Eu já transportei vocês para o meu reino. Agora vocês precisam se assentem. Aleluia. Foi isso que Deus fez contigo em Cristo Jesus. Quando Ele te tirou do presente século mal, Ele transportou você para o reino do Filho do seu amor. Ele disse: eu não quero mais você trabalhando da própria, eu não quero mais você se esforçando na minha obra, eu quero você descansando, porque tudo que era necessário para a tua salvação, tudo que era necessário para a salvação, eu já fiz. Vocês agora têm que trabalhar aqui, ó, confiando em mim, descansando em mim. Está pesado aí, meu irmão? Está pesado aí? Os pés estão doendo? Não? E aí? Presbítero Francisco Júnior, como é que está? Você está sentindo, está pesado porque o corpo agora está sobre os pés? Como é que você está? Balança os pés aí, levanta as pernas. Ó, gente, ele não está mais sobre os pés dele, ele está assentado. Você está descansado? E aí, varão, está bom aí? Confortável? Meu irmão, é isso que Deus está dizendo em Cristo Jesus. Você tem que aprender a descansar em Cristo Jesus. Se você aprendeu a descansar em Cristo Jesus, você não vai mais trabalhar para ser salvo. Ah, porque eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que agradar a Deus para me ajudar. Não, meu irmão, Deus não vai fazer nada. Deus não vai mexer 1 milímetro por causa do seu esforço. Deus quer você em Cristo Jesus descansando. Porque quem descansa é igual o nosso irmão pastor João estava com a netinha dele, foi chegando ali no braço. Estava no braço, ele chegou ali, aí disse: fala com o pastor. Qual é o nome do pastor? Ela disse o meu nome, e ela estava no braço do avô. Isso quer dizer o quê? Confiança, descansando, acreditando, dependendo do abraço do avô. Vocês estão assentados em Cristo, meu irmão. O esforço agora não é de vocês. Vocês estão descansados em Cristo Jesus. E porque vocês estão assentados com Cristo, aonde? Onde é os lugares celestiais? Agora preste atenção. Tudo que vem a seguir é resultado, doutrinariamente, é resultado de você estar sentado em Cristo. Quantos entenderam? Tudo que vem agora, depois desse versículo, é porque você está sentado em Cristo Jesus. Se você está sentado, é porque você acredita que você, como igreja, o corpo místico, coletivamente, está predestinado. Você já é eleito como igreja. Você já foi predestinado para filhos por adoção. E porque vocês estão descansados em Cristo, você é nova criatura. Você confia que é nova criatura, não por seus méritos, mas por causa do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo? Fique de pé. Eu acho que eu vou falar mais disso aqui no futuro. Quantos entenderam isso, irmãos? Quantos sabem que isso é bom? Quantos sabem que isso aqui é importante? Quantos aprenderam hoje? Isso é igreja, gente. Às vezes a gente só aprende essas coisas nos seminários. Eu estou trazendo para vocês de forma prática. Se você entendeu, diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor.